Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 14, versículo 8. Vamos agora para o ponto 5, o quinto ponto neste mesmo versículo. O destaque desse versículo 8 é sobre a queda da Babilônia, a queda da Babilônia apocalíptica. E o que nós estamos mostrando para os irmãos é que a Babilônia apocalíptica ela representa uma religião que foi fundada cerca de 2100 a.C., ou seja, cerca de 4100 anos atrás. Essa religião ela dominou todo o mundo antigo. O Egito acabou sendo dominado por essa religião. Os povos antigos como cananeus, fenícios e depois povos mais recentes como os gregos e os romanos, todos eles eram dominados por essa religião. E essa religião, no ano 431 da era cristã, foi concluída a organização dessa religião com personagens cristãos. Maria vai passar a representar Semíramis, Jesus vai passar a representar Tamuz. A religião da Babilônia é a mesma, só que agora com nomes cristãos. E essa religião é importante nós estudarmos sobre ela, porque é profético, ela vai trabalhar para a união das religiões. E nesses últimos dias, como nós percebemos que estamos realmente próximo de Jesus arrebatar a sua igreja, nesses últimos dias, nós temos visto essa instituição que tem lá na Praça São Pedro, né, um grande poste ídolo para representar o culto da Babilônia. Ela está trabalhando para unir as religiões. E em 2017, as igrejas reformadas já assinaram com ela, fazendo parte dessa união. E aqui nós estamos aproveitando para alertar as igrejas cristãs, a Assembleia de Deus, da qual eu participo, outros, né, a Igreja Batista não reformada, porque essa já está ligada, nós sabemos, a eles, e outras igrejas também, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Casa de Oração, que existe uma igreja Casa de Oração, que é mais antiga que a Assembleia de Deus. Todas essas igrejas cristãs, elas precisam conhecer a história delas. A Assembleia de Deus, muitos pastores não conhecem, muitos cristãos não conhecem, mas a Assembleia de Deus, ela não saiu da Igreja Católica. A Assembleia de Deus não saiu das igrejas reformadas. Igreja Católica, ela sempre foi a Babilônia apocalíptica. E como eu mostrei em textos anteriores, ela nasceu lá próximo do ano 90, quando houve a primeira perseguição religiosa e alguns pastores e bispos aceitaram adorar aos deuses pagãos para não morrerem. Ali começou uma mistura daquela religião fundada na Babilônia, que dominava Roma, agora ela se fundindo com elementos cristãos. E vai prosseguir assim até a organização de Constantino, que organiza definitivamente essa instituição, e depois vão ser estabelecidas outras doutrinas até no ano 431, quando é feita uma miscigenação entre Maria e Semíramis, Tamuz e Jesus. Bom, o item 14.8.5 diz: a semente da mulher e a Babilônia apocalíptica. Um novo contraste é observado entre a mulher que gerou o varão que há de reger as nações com vara de ferro e a mulher que adultera a doutrina de Deus. Bom, a mulher que gerou o varão, nós estudamos no capítulo 12, representa o povo de Deus. Nesse ponto aqui da revelação, está tratando da grande tribulação, então está tratando de Israel. O comentário: a mulher perseguida pelo dragão, que gerou o menino que há de reger as nações com vara de ferro. Então, a mulher perseguida pelo dragão durante a grande tribulação representa o povo de Deus, representa Israel sendo perseguido. A mulher adúltera está aliada à besta e auxilia na perseguição à semente da mulher. O auxílio da mulher adúltera se dá no campo religioso.
inserindo falsas doutrinas com a finalidade de perverter o restante da semente da mulher. Hoje, essa Babilônia apocalíptica, ela já causa uma grande dificuldade, ela levanta uma grande barreira para nós evangelizarmos o povo de Israel. Porque eu, em diversas experiências, falando de Jesus para um israelita, o israelita dizia: mas vocês cristãos perseguiram o povo de Israel, então não é aceitável que vocês sejam representantes de Deus na terra. E eu sempre explicava para eles que não fomos nós que perseguimos. Quem perseguiu Israel foi a Babilônia apocalíptica, foi a Igreja Católica. E aí tinham israelitas também no diálogo que ele dizia: mas então você é reformado. Os reformados também mataram. Eu falei: não, nós não somos reformados. Ok? Nós somos uma igreja cristã que era perseguida pela Igreja Católica e perseguida pelas igrejas reformadas. As igrejas reformadas mataram muitos cristãos e matavam eles de forma sádica, afogando eles. Tá bom? Porém, mesmo assim, alguns israelitas, eles normalmente não aceitam. E a Igreja Católica não representava a Igreja de Jesus. Ou seja, a Igreja Católica conseguiu enganar bem a humanidade. Engana até alguns cristãos, porque tem cristãos aí pregando na internet que a igreja cristã, pregando no caso que a Assembleia de Deus, ela é oriunda das igrejas reformadas. Aí nós seríamos oriundos da Babilônia apocalíptica. Isso não é verdade. Esse é o processo que a Igreja Católica está conseguindo enganar a humanidade, e ela está trabalhando para unir as religiões, todas as religiões. E nesse processo, claro, ela visa unir as igrejas chamadas cristãs. E dá para sair notícias, vocês devem observar, hoje é dia 1/12/2021. O Papa, ele está para readmitir Lutero como teólogo católico, porque 2021 foi o ano da exclusão de Lutero, porque Lutero ele nunca saiu da Igreja Católica, ele sempre continuou ligado à Babilônia apocalíptica, mas em 2021 a Igreja Católica excomungou ele. Em 1521 a Igreja Católica excomungou ele. E em 2021, então, está fazendo 500 anos que ele foi excomungado. E as igrejas reformadas, principalmente a Igreja Luterana, está aguardando para esse ano uma ação desse Papa, readmitindo Lutero como teólogo. Ou seja, é a união final entre as igrejas reformadas e a Babilônia apocalíptica. Nós, cristãos da Assembleia de Deus, temos que ficar fora desse grupo, porque estar ligada à Babilônia apocalíptica significa uma morte espiritual. O comentário prossegue. É interessante como tenho observado diversos representantes de seitas, representantes das igrejas reformadas e até cristãos defendendo a Igreja Católica, afirmando que ela não é a Babilônia apocalíptica. Então preste atenção, eu vou falar agora qual o argumento deles, né? E aqui eu vou dar nome, né, a esses defensores, né? Por exemplo, tem um teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Rodrigo Silva, que ele gravou um vídeo defendendo a Babilônia apocalíptica, dizendo que a Igreja Católica ela não é a Babilônia apocalíptica, que na verdade a Babilônia apocalíptica é Roma. Mas esse argumento é furado. Eu vou mostrar para vocês agora como esse argumento está errado. Bom, infelizmente também tem alguns evangélicos que estão entrando nessa onda, dizendo que a Igreja Católica não tem nada a ver com a Babilônia apocalíptica. Ou seja, estão tirando o foco dela, e assim nós sabemos como está acontecendo. Muitas religiões estão se ligando ao Papa. Já temos casos, né, aqui no Rio de Janeiro, que o Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, ele entrou numa Assembleia de Deus e rezou o Pai Nosso com o pastor. Aconteceu aqui na favela do Manguinhos. Quando eu vi essa notícia, a princípio eu pensei que se tratava de uma igreja que tinha sido aberta ontem, que o pastor não sabia nada de história das religiões, de história do cristianismo. Mas não, depois eu descobri
que se trata de uma congregação de uma grande igreja do Rio de Janeiro. E também depois tivemos notícia de um pastor, está público na internet, que ele foi até o Vaticano e chamou o Papa de Sua Santidade. Então o que nós estamos vendo? Estamos vendo o envolvimento da igreja cristã com a Babilônia apocalíptica. Daqui a pouco as igrejas evangélicas vão começar a batizar crianças e vão começar a seguir as doutrinas da Babilônia. Daqui a pouco vai ter imagens, como já estão dizendo que vão fazer uma imagem, né, em homenagem a um pastor que ele presidiu por muito tempo a CGADB. Ou seja, estamos seguindo um péssimo caminho. Bom, o comentário prossegue. Alguns argumentam que a Babilônia apocalíptica é o Império Romano. Ou seja, mas isso é impossível, visto que o Apocalipse anuncia que a besta, o Império Romano, é uma vítima da Babilônia, pois ela está sentada sobre a besta. Ou seja, quem argumenta que a Babilônia apocalíptica é Roma, é o Império Romano? É esse teólogo Rodrigo Silva, né, que as pessoas estão ouvindo muito. A seita adventista do sétimo dia tem um trabalho científico, né, que por um certo lado é até elogiável, mas esse homem, então, ele argumenta que a Babilônia apocalíptica não é a Igreja Católica, que a Babilônia apocalíptica é Roma. Mas esse argumento, ele cai de maneira fácil, porque, observe, Apocalipse capítulo 17, versículos 3 e versículo 9. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Bom, esse texto aqui, eles falam o quê? Que está se referindo a Roma, porque Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas, ou a cidade dos 7 montes. Mas, na verdade, o que está sendo dito nesse texto é que Roma, a cidade das 7 colinas, ou o Império Romano, ele é uma vítima dessa mulher. Essa mulher está sentada sobre o Império Romano. Ela está dominando o Império Romano. Então ela não pode ser o Império Romano. Bom, esse é o primeiro argumento que eu coloco. Alguns poderão até contestar que está se referindo ao Império Romano sentado sobre as 7 colinas, né? Mas observe, eu vou apresentar agora um segundo argumento, que esse realmente eu considero a pessoa que não aceitar que esse argumento derruba a tese de que Roma é a Babilônia apocalíptica, é questão até de falta de raciocínio lógico. Por quê? O que eu vou mostrar agora é que Roma, o Império Romano, ele entra em conflito com a Babilônia apocalíptica. Então ele não pode ser a Babilônia apocalíptica. E também, esse Império Romano, que é a besta, a 4ª besta de Daniel, e é a mesma besta que sobe do mar, ele destrói a Babilônia apocalíptica. Então ele não pode ser a Babilônia apocalíptica. Isso é fácil, né? Porque representante de uma seita defende a Igreja Católica, eu até entendo, porque é um cego espiritualmente falando. Ele não tem condições de ver. Porém, o perigoso, o triste, é que eles estão influenciando pessoas da nossa igreja, estão influenciando cristãos que estão defendendo isso também. Sabemos que tudo isso está anunciado na profecia. Esses últimos dias será uma grande confusão doutrinária. E é isso que nós estamos verificando. Bom, o comentário prossegue. Em segundo lugar, é impossível que a Babilônia e a besta representem a mesma coisa, ou o mesmo personagem, porque eles entrarão em confronto na segunda metade da grande tribulação. A besta destruirá a Babilônia apocalíptica. Veja, Apocalipse capítulo 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Bom, nós estudaremos esses versículos com detalhes. Nós estamos estudando agora
capítulo 14, versículo 8, depois chegaremos no capítulo 17, versículo 16. Mas o que esse texto está falando? Chegará um momento da grande tribulação que a besta, que hoje é liderada pelos Estados Unidos, né? O Capitólio está lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem hoje como símbolo aquela águia que era o símbolo também do Império Romano e é a potência mundial. Ele é que lidera essa besta nos últimos dias, tá ok? Bom, chegará um momento em que a besta ela vai destruir a Babilônia apocalíptica. A Babilônia apocalíptica, ela é, sem dúvida, a religião fundada por Nimrod e Semíramis, que dominou todo o mundo antigo. Todos que estudam religião dos povos antigos sabem que as religiões dos persas, a religião egípcia, a religião dos cananeus, dos romanos, dos gregos, todos eles eram dominados por aquela religião antiga. E como que a Babilônia dominava, a religião da Babilônia dominava o Império Romano? Veja, o Império Romano, ele quando perseguia a igreja cristã, na verdade, ele não perseguia por vontade própria. Ele perseguia pela Babilônia apocalíptica. Por quê? O Império Romano, ele queria conquistar os povos. E o que a religião que dominava Roma dizia? A religião de Júpiter, a religião de Mitra, a religião de Diana dos Efésios, que é Semíramis, é Nimrod, é Tamuz e é Semíramis. Ela dizia o seguinte: os deuses, eles determinam a vitória e a derrota na guerra. Ou seja, os deuses predestinam tudo que os homens fazem. Então, quando eles perdiam uma guerra, eles faziam o quê? Eles mandavam matar mais boi, mandavam sacrificar mais animais para Júpiter. Mas no final do primeiro século, no ano 90, e vai prosseguir assim até no ano 476, quando os bárbaros destroem eles. Próximo do final do primeiro século, os romanos estavam perdendo muitas batalhas para os bárbaros. E eles consultavam os sacerdotes dos deuses, e eles diziam: por que que os deuses não estão nos dando vitória? Por que que os deuses não predestinam a vitória? Por que que os deuses estão nos predestinando a derrota? E diz a história que os sacerdotes diziam: olha, o problema agora não é sacrificar animais para Júpiter, para Mitra ou para Diana. O problema agora é que tem um povo aqui no Império Romano que diz que os nossos deuses não existem. Então os imperadores diziam: olha, então coloca um decreto que todos eles terão que reconhecer que os nossos deuses existem, senão eles morrem. Então era assim que a religião da Babilônia dominava o Império Romano. Era assim que a Babilônia apocalíptica estava sentada sobre o Império Romano. Veja, inclusive essa doutrina, essa interpretação da predestinação, como eles dizem, ela está entrando nas igrejas cristãs hoje. A Assembleia de Deus está numa luta, já saíram diversas revistas de escola dominical combatendo essa doutrina. Por quê? Quem conhece a história da religião sabe que todos os povos pagãos defendiam essa doutrina da predestinação, que diz que Deus determina as ações dos homens. Enquanto o apóstolo Paulo, ele, quando usou o termo predestinação, ou seja, determinar antecipado, não é que Deus determinava as ações dos homens. Deus determinava resultado para as ações dos homens. E aí Agostinho de Hipona mudou, dizendo que Deus determina as ações dos homens. A doutrina da predestinação que o apóstolo Paulo disse combina com as palavras de Jesus. Aquele que crer, ou seja, a ação do homem, e for batizado, será salvo, ou seja, ele predestinou a salvação àquele que crê. Isso sempre foi pregado pela igreja cristã. A igreja cristã, todos os escritos antes da igreja católica, a igreja cristã defendia o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio para crer ou ser incrédulo. Mas quando foi organizada a igreja católica, e Agostinho de Hipona, que era aquele teólogo pagão que já usava o incenso de Mitra, que isso começou no início do segundo século, com esses bispos pagãos que cediam na hora da perseguição,
e foi organizado pela Igreja Católica, em definitivo, quando Constantino a organizou e deu riqueza e poder a ela, tá bom? E, no caso, o Agostinho de Hipona, que vive cerca de 80 anos depois, esse bispo pagão pegou essa doutrina da Babilônia e implantou na Igreja Católica, tá bom? Essa doutrina que diz que Deus predestina um à salvação e outro ao inferno, essa doutrina ela surge na Igreja Católica. A predestinação bíblica é diferente. Então veja, esse segundo argumento aqui que eu apresento, que a besta, primeiro eu apresentei que a besta era uma vítima da Babilônia. Agora o segundo argumento, a besta destrói a Babilônia. Então não tem como a besta e a Babilônia serem o mesmo personagem na história. Eles são personagens diferentes. E aí depois eu vou comentar nesse versículo 16 por que as nações destruirão a Babilônia apocalíptica. Hoje a Igreja Católica ela ainda controla as riquezas do mundo, irmãos. Ela ainda controla a riqueza do mundo. Ela ainda tem poder sobre as nações. O comentário prossegue. Outros intérpretes afirmam que a Babilônia apocalíptica é Jerusalém. E aqui, até citar uma parte triste, eu até indiquei vocês, eu acho um bom comentarista, é um cristão, mas está sendo enganado. Natan Rufino, né, de forma ética aqui, eu tenho que citar o nome dele, porque ele defende o absurdo, né, que a Babilônia apocalíptica é Jerusalém, porque Jerusalém é chamada de prostituta e a Babilônia apocalíptica também é chamada de prostituta, de adúltera, ambas são chamadas de adúltera. Então ele fala Jerusalém é a Babilônia apocalíptica. Gente, isso é um absurdo, porque a profecia diz que a Babilônia apocalíptica será destruída e a profecia diz que Jerusalém será exaltada. Então não é aceitável essa interpretação. O comentário prossegue, né? Outros intérpretes afirmam que a Babilônia apocalíptica é Jerusalém. Impossível, visto que a profecia bíblica é clara em afirmar um futuro glorioso para Jerusalém, enquanto a mesma Bíblia afirma que a Babilônia será destruída. Veja Apocalipse 18, 21. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ou seja, está falando da destruição final da Babilônia. Então, como que a Babilônia apocalíptica pode ser Jerusalém? Jerusalém, durante o milênio, ela será a cidade do grande rei. Então, me espanta como cristãos, grandes intérpretes das Escrituras, estão sendo levados por esse engano. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica é a Igreja Católica, e a Igreja de Jesus deve estar atenta a todo e qualquer intérprete que defenda essa instituição político-religiosa, pois quem a defende colabora com a obra do anticristo. Então, observe, quem defende essa instituição está participando de um projeto que essa instituição chamou de ecumenismo. E o projeto desse ecumenismo é ganhar os irmãos desviados. Foi assim que a Igreja Católica, que iniciou o ecumenismo lá no início da década de 60, definiu o que era esse projeto. Tá bom? Então, se as pessoas dizem que a Igreja Católica já foi a Igreja Cristã, de alguma maneira, se ele aceita esse ecumenismo, ele está se definindo como um desviado, segundo a Igreja Católica. Então a Igreja Cristã não pode aceitar o ecumenismo, porque as igrejas reformadas aceitam, que as seitas aceitam, que o budismo, o islamismo e qualquer ismo herético aí aceite, porque nós sabemos que isso é profético, isso vai acontecer. Mas a Igreja Cristã, essa não pode aceitar.
Veja, eu coloco agora uma citação de Daniel Merrill, da Enciclopédia da Bíblia, no volume 2, na página 15 e 16, que ele fala sobre a religião da antiga Babilônia. Ele diz: a confirmação final é encontrada no período de Hammurabi, que foi um rei da Babilônia, ok? Onde, numa carta a Zinrilim, em 1730 a.C., ou seja, cerca de 500 anos depois da organização dessa religião por Nimrod e Semíramis, tá bom? A confirmação final é encontrada no período de Hammurabi, onde numa carta a Zinrilim, em 1730 a.C., de Mari, Dagon é igualado a Enlil, o deus babilônio. Essa religião vai dominar o mundo até os dias do Novo Testamento. As divindades romana, grega e cananeia derivam da religião da Babilônia. Essa é a religião que se assenta sobre o Império Romano. Bom, isso é sabido na história. Todos os estudos sobre religiões antigas mostram que essas religiões desses países dos dias do Novo Testamento era dominada pela religião da Babilônia. Diana dos Efésios era Semíramis. Todos os estudos antigos sabem disso. Mas nesses últimos dias, o que estão fazendo? Estão tentando apagar essa história. Não tem como apagar. Os cegos, espiritualmente falando, não verão. Mas apagar a história não tem como apagar.